Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no Corintianeiro 2.0. Hoje aqui vamos falar sobre a situação política do Corinthians, vamos falar também muito sobre o mercado da bola. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para a gente falar muito sobre Corinthians. Fiel, é importante o like, é importante aí que você também se inscreva para essa plataforma espalhar esse vídeo para mais corintianos, tá? Quero vir aqui já pedir para vocês as minhas desculpas, tá? Porque eu não trouxe vídeo aqui no Corintianeiro 2.0 esses dias. Tive alguns empecilhos que me impediram de vir aqui trazer as novidades do Timão para vocês. Mas agora, todos os dias, seguimos aqui com vídeo no 2.0 sem falta. Tudo bem, Fiel? Fiel, vamos iniciar o vídeo aqui então falando sobre a atual situação política do Corinthians. Porque agosto agora, já é o mês que vem, terá a votação do possível impeachment de Augusto Melo, tá? Para definir de vez se o presidente volta ao Corinthians ou se o presidente afasta de vez. Então, uma grande aí informação. Augusto Melo pode desistir dessa segunda votação referente ao impeachment. Mas por que, corintianeiro? Pelo seguinte fato, tá, Fiel? Se o Augusto Melo for para votação e perder, se ele for impeachmentado, se eu não me engano, ele vai ter que ficar aí coisa de 5 anos para mais sem disputar cargo político nenhum. Se ele sair por conta própria, ele já pode disputar outros cargos políticos, sem ser agora em 2026, em 2028 ele já pode disputar cargos políticos pelo Corinthians, tá? Então o ex-presidente aí vai ter que pensar muito, fazer uma conta muito bem feita para ver se tem condições de voltar ou não, certo, Fiel? Então a primeira opção é essa, Augusto Melo pode desistir ou pode ir por tudo ou nada, tá? Segunda opção, caso Augusto Melo saia, pode haver novas eleições internas dentro do Corinthians, tá? Está no estatuto do clube. Pode nomear um presidente para terminar no cargo do Timão até o final do ano. E um dos presidentes, um dos candidatos se chama Andrei Sanches, que atualmente agora teve aí uma notificação do Corinthians que foram gastos mais de R$ 9.400 em uma viagem de lazer, com passeios de barco, com restaurante, e o presidente disse, o vagabundo sem vergonha, que confundiu os cartões de banco, né? Ele confundiu o cartão, mas ele não estranhou que nunca chegou a fatura pro cartão pessoal dele, né? Diz que é o mesmo banco, ele e o do Corinthians, e aí não conseguiu ver que confundiu os cartões, segundo o ex-presidente vagabundo Andrei Sanches, que durante 16 anos, ele junto com sua quadrilha, com o Duílio Monteiro Alves, entre outros presidentes aí, sugaram o Corinthians de todas as formas que vocês possam imaginar. Tá, Fiel? Então, pode ser aí o Andrei Sanches que volte, pode ser um Duílio que pode candidatar, entre outros candidatos. Eu não estou falando isso aqui porque eu estou defendendo o Augusto Melo, porque o Augusto Melo não é presidente para o Corinthians também. Não é um presidente capacitado para ser presidente do Corinthians, não é um presidente que honra com seus compromissos, é um presidente que, na minha opinião, tirou 16 anos de renovação e transparência e está devolvendo para eles em bandeja de prata, tá, Fiel? Não vou julgar aqui se o Augusto Melo é culpado ou não, mas, cara, para mim não é presidente pro Corinthians, tá? Já está sendo investigado também, então para mim não serve como presidente do Corinthians. O Corinthians merece pessoas melhores, o Corinthians merece presidentes mais capacitados. Referente ao mercado da bola, Fiel, pra gente passar, e olha, esse canal aqui é um canal direto, tá? Um canal que não fica de enrolação, um canal que já vai direto ao ponto, já vai direto à notícia, sempre trazendo boas informações para vocês, tá, Fiel? Então aqui eu já vou ser bem direto para vocês. Eu já falei no canal do Corintianeiro, vou repetir um pouquinho aqui. Todas as contratações que estão sendo oferecidas para o Corinthians não está perto de fechar com nenhuma, com exceção do Carlos Vinícius, que está um ponto de interrogação. Muitos dizem que já tem um acordo verbal, que segunda-feira chega para assinar. Só que isso a gente tem que aguardar, porque futebol é futebol e a gente realmente tem que ficar aí com o pé atrás, porque não é uma posição de carência do Corinthians também. Mas todos os jogadores, Alexandre Alvarado, Gabriel Peck, todos esses jogadores que foram oferecidos recentemente para o Corinthians, não são jogadores que o Corinthians vai contratar. Victor Sá, são jogadores que o Corinthians não tem condições financeiras. Então a atual situação do mercado da bola do Corinthians, vocês querem a verdade ou vocês querem a mentira? Obviamente que vocês querem a verdade, né? Aqui também se trata de um canal sério e vamos trazer a verdade sempre. O Corinthians tem no mercado zagueiro, precisamos contratar zagueiro urgentemente, precisamos contratar atacantes, temos só o Rodrigo Garro, não temos mais ninguém para substituir o Rodrigo Garro, precisamos atacar um ponta direita, não temos um jogador hoje de drible, um jogador que quebra linhas, um jogador de mano a mano,
Precisamos contratar um goleiro reserva, precisamos contratar laterais, porque os nossos laterais, apesar dos titulares hoje, que é Mateuzinho, a gente não sabe se é Bidon ou Angileri, são laterais frágeis, não são laterais competentes, não são laterais bons. Então, sinceramente, o Corinthians precisa fazer uma reformulação quase, tá, fiel? Não temos banco de reservas. E o Corinthians no mercado, infelizmente, é um clube que não está contratando ninguém. É um clube que está a passos lentos. O Corinthians hoje não está próximo de fechar com nenhuma contratação. Enquanto os nossos principais adversários, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Botafogo, Cruzeiro, entre outros times, estão todos reforçando. O Flamengo já está contratando de novo, o Palmeiras já está fechado, quase fechado com o Gabriel Peck, que foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians não tem grana para disputar. O Corinthians hoje é um time defasado financeiramente e não estamos perto de contratar ninguém com o mercado da bola já aberto. Fora que 10, 20 dias antes já começaram especulações de jogadores para o Corinthians poder fechar. E o Corinthians não contrata ninguém. Então realmente, fiel, hoje é um clube que essa atual diretoria não está nem aí para a parte esportiva do clube. Eles estão preocupados em agosto, se eles vão permanecer no poder ou não. Se o Augusto Melo vai ganhar ou não. É isso que eles estão fazendo. Eles estão trabalhando para o Corinthians permanecer. Enquanto isso, salários dos jogadores atrasados, direito de imagens atrasados, bonificações do Memphis, que você gostando ou não, é um jogador importante esportivamente para o clube, pelo menos futebolisticamente, financeiramente é claro que não. Então é um Corinthians que está, na minha humilde opinião, jogado às traças. Jogado aí, vamos dizer assim, jogado às traças de uma forma que você olha assim o Corinthians hoje e fala, eu não acredito que um clube desse tamanho, um clube do tamanho dessa torcida, um clube que arrecada tanto dinheiro assim, não consegue contratar um jogador de Série B, não consegue contratar um jogador meia boca, não consegue contratar um jogador oportunidade de mercado. Porque além dos jogadores não querer vir, é um Corinthians hoje que oferece salários pífios para os caras comparado a outros clubes. É um Corinthians que levou 40 não do Novo Horizontino para contratar o Patrick. É um Corinthians que não consegue contratar um David Pastor de Portugal, que joga no Farense. É um Corinthians que não consegue contratar o Kevin, que é um goleiro que foi oferecido ao Corinthians, que o Corinthians teve interesse, do ex-Moreirense, do Portugal, o jogador que está livre no mercado. O ex-goleiro está quase fechado contra o time de Portugal. É um Corinthians que não tem hoje valores financeiros bons para oferecer para as suas possíveis contratações. É um clube realmente esportivamente jogado às traças. É jogador faltando do treino porque não tem pagamento. São direitos de imagem e salários, fiel. Isso tem muita influência no dia a dia do atleta, tá? Principalmente porque o Corinthians agora, dia 13, já tem aí, vamos dizer, compromisso diante do Red Bull Bragantino dentro de casa. Então, realmente, o Corinthians hoje, esportivamente, está jogado à traça. E isso eu estou trazendo para vocês a verdade. Estou trazendo para vocês a transparência, a realidade do Corinthians. Diferente de eu chegar aqui e mentir para vocês, como muitos canais fazem aí, trazendo grandes jogadores, que o Corinthians está próximo de fechar de grandes atletas, sendo que a realidade do Corinthians, infelizmente, hoje não é essa, tá? Então, fiel, realmente reforço mais uma vez aqui para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá? Antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero trazer informações de dentro de campo, tá, fiel? O Corinthians aí que terá... Vou deixar para aprofundar mais nessa informação um dia antes do jogo, mas parece que o Yuri Alberto não volta, Gustavo Henrique já volta como titular, esse já volta jogando no lugar do André Ramalho, está treinando como titular André Ramalho e também o Kaká, tá? Matheus Bidu também ganhou a posição de Fabrício Angileri na lateral esquerda, tá? Então a gente vem aí com o ataque de Memphis e Yuri Alberto, André Carrillo, Maicon como titular e também o nosso José Martínez, Ranieri não joga, e a gente vem aí de laterais Matheus Bidu e Mateuzinho, André Ramalho e Kaká e o Hugo Souza no gol, tá? Comecei hoje do ataque para trás. Então o Corinthians hoje, se o jogo fosse hoje, seria esse o time contra o Red Bull Bragantino. Certo, fiel? Amanhã trago mais informações para vocês do Corinthians. A verdade, o que acontece nos bastidores. A realidade, tá, fiel? Aqui você sempre vai escutar sempre a verdade, tá bom? Então, meu muito obrigado por tudo. Que Deus possa abraçar você e toda a sua família. E vai, Corinthians!